sobre confiar em Deus. E nós vamos ter aqui diversas passagens bíblicas, né, irmão Tiago, falando sobre confiar em Deus. E nós vamos ver que muitos dos nossos irmãos, lá do passado, dos profetas, né, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, sobressaíram, né, mediante algumas dificuldades difíceis, porque confiaram em Deus. Um exemplo disso é o próprio Davi, né? Davi foi desacreditado, mas quando ele foi lutar lá com o gigante Golias, né, que há 3 anos assolava Israel, não havia homem em Israel, né? O próprio texto revela que quando ele sobe lá em Israel para afrontar, ele dizia, não tem homem aí, né? Nas minhas palavras, não tem um macho para me enfrentar, né? E naquela ocasião Davi estava lá. Davi era um menino franzinho, né? Uma pessoa que não era de uma estatura grande, não era um guerreiro forte, mas quando Davi ele se deparou com aquela situação, ele viu que aquilo foi uma afronta muito grande, né? E ali ele demonstrou que ele confiava em Deus. Quando ele se prontificou em lutar com o gigante, ele disse para o gigante: você vem contra mim com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então demonstrou o quê? Demonstrou a confiança que Davi tinha em Deus. Então nós também precisamos ter confiança em Deus. Não é isso, irmão Tiago? Realmente, pastor Washington, a confiança em Deus, ela precisamos ter ela totalmente na nossa vida. Porque quando nós observamos a história que o pastor acabou de mencionar e entender o que é confiar em Deus, é não olhar o tamanho da adversidade ou o tamanho da dificuldade que está posta à nossa frente. Haja vista que, olhando para a estatura de Davi e olhando para a estatura do gigante Golias, nós temos uma diferença imensa em estaturas, ao ponto que na lógica humana jamais Davi poderia vencer Golias. Mas o que levou a esse combate e Davi ter o êxito da vitória é exatamente pela confiança que ele tinha em Deus. Confiança esta que ela vem sido provada na vida de Davi, lembrando que o gigante foi um dos adversários de Davi, mas Davi ele trazia consigo uma história, trazia ali, né, toda uma vida de experiência com Deus, desde quando ele enfrentou gigantes menores, como por exemplo enfrentou o urso, e logo após também vemos que ele enfrentou o leão, e assim a vida vai propondo a Davi outros desafios, e agora vemos o êxito de Davi e sua vitória sobre Golias por confiar em Deus, por ter essa vida próxima a Deus. Glória a Deus. É isso mesmo, a confiança ela é tão fundamental, porque a confiança ela é meio que alinhada com a fé, né, irmão Tiago? Porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé, e se a sua alma recuar, né, Deus não tem prazer nele. Então, a gente vê que a confiança ela anda junto com a fé, né? Porque tem momentos assim da nossa vida, né, diante da luta, da dificuldade, dos problemas, que a gente se pega num momento sem saída. E é naquele momento ali que nós temos que ativar a nossa fé, né? Aquele momento que a gente está ali e de repente não tem saída, e a gente fala: Senhor, né, eu preciso de uma saída, eu preciso que o Senhor me dê um direcionamento. E é nesse momento que a gente vai orar, né? A gente dobra o joelho. Glória a Deus. E a gente vai orar e falar: Senhor, eu preciso de uma direção. E ali parece que a fé dentro da gente, ela se forma de uma forma tão gigante, que a gente começa a orar e parece que pelos olhos da fé a gente já está vendo a providência mesmo sem a ter. Mas a confiança, eu acho que ela cresce de um jeito assim, que a gente fala: não, eu confio em Deus, eu tenho certeza que Deus ele vai suprir, Deus ele vai abrir a porta, Deus vai dar um direcionamento. Então, a confiança em Deus, ela é fundamental na vida de um cristão, né, irmão Tiago? Ela é fundamental. Com certeza. Porque quando a gente analisa assim, biblicamente, a confiança, a gente simplesmente confia. Às vezes as coisas estão dando errado,
né? Na ótica humana está dando errado, tudo está dizendo que realmente a casa vai cair, o barco vai afundar, e o cenário mostra isso. Só que a gente é como se fosse uma luz no fim do túnel, a confiança, né? Não, Deus está comigo e eu vou continuar, mesmo sem ter expectativa nenhuma, eu vou confiar, porque eu sei que Deus, Ele vai aparecer, nem se for aquela luzinha no final do túnel, mas Deus vai aparecer. A confiança de Deus também a gente pode ver dessa forma, né, irmão Tiago? Com certeza, pastor Washington. Para nós entendermos o que é confiança, a gente precisa entender o fundamento da nossa fé. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas a certeza das coisas que esperamos. Ou seja, nós pode até não estar vendo uma saída, mas a fé, ela tem a certeza que a saída vai vir, que haverá um canal de escape, que haverá sempre uma luz no fim do túnel. Ora, a gente sabe muito bem que do homem procede os desejos do coração, mas a última palavra vem da boca do Senhor. O último conselho vem da boca do Senhor. Olha, pastor Washington, quando a gente olha para a confiança e a gente entende o que é confiar, eu como ser humano, por exemplo, para confiar em alguém ou para deixar-se confiar em alguém, é baseado a uma intimidade, a uma afinidade maior. Ou seja, eu tenho, por exemplo, o pastor como meu amigo, de alguém que eu muito confio, que tenho toda a liberdade de abrir o meu coração, de te contar os meus problemas, assim também como te contar as minhas vitórias, as minhas conquistas, mas temos esse âmbito de intimidade, de poder dialogar um com o outro, de poder contar um ao outro as nossas dificuldades e assim a gente vencer em fé. Não é diferente na vida do cristão, uma vez que ele precisa confiar em Deus. Por quê? Porque essa confiança em Deus não é algo por acaso, mas de alguém que tem intimidade com Deus. E nós sabemos que só tem uma maneira da gente conseguir ter intimidade com Deus, que é através da oração. A oração é que vai trazer a nossa confiança, a convicção de que Deus está conosco. Uma vez que a gente tem intimidade com uma pessoa, de contar a ela os nossos problemas, as nossas dificuldades, contar para ela os nossos gigantes, óbvio que aquela pessoa vai ter sempre uma palavra fortalecedora. Na vida do cristão também, pastor Washington, eu acredito que seja da mesma forma. Quanto mais intimidade com o Senhor, quanto mais a gente estiver no Senhor, quanto mais diálogo que a gente gere com Deus, mais confiança a gente vai ter nele. Glória a Deus. É dessa forma que o irmão Tiago está falando mesmo, porque a comunhão ela vai fortalecendo a fé e também a confiança, né? E a gente sempre fala que assim, a maturidade ela nunca vem da noite para o dia, né? Então a confiança ela aumenta através também do tempo, né? Porque vamos pegar a gente assim, né? A gente pega entre a gente e Deus, né? A gente já passou por vales, por lutas, né? Por tantos momentos assim difíceis, problemas que a gente não sobressaiu e a gente orou e naquele momento sem saída Deus apareceu e deu escape. Aí passa um tempo, aí vem outra situação. Então essas situações que vai acontecendo, ao passar do tempo a gente vai pegando uma confiança tão grande em Deus, né? Que tem momento que a gente vai falar assim com a gente mesmo: se Deus já me livrou de tantas, se Deus me deu escape de tantas, será que Deus vai me deixar na mão agora? Ou seja, então vai gerando uma comunhão, né? A confiança ela vai aumentando, né? Igual o irmão falou, igual questão de amigo, de amizade. Quando você confia na pessoa, quanto mais tempo vai passando e essa amizade ela vai aumentando, a confiança aumenta, né? O desejo de abrir o coração, né? De conversar, de dialogar. Por quê? Por causa da confiança, que a gente só faz isso, meu Tiago, com pessoas que a gente confia, né? Quando a gente confia em alguém, a gente quer chamar
para poder abrir ali as nossas emoções e conversar dos altos e baixos, porque vem a confiança. Então a confiança, gente, é fundamental, né? Tem uns irmãos aí que estão online, que está assistindo a gente nesse momento, e nós estamos falando aqui sobre confiança. Então tenha fé em Deus, tá bom? Confie no Senhor de todo o seu coração. Tenha confiança em Deus. Você precisa acreditar no Senhor. Você precisa acreditar. Lá nos Salmos, irmão Tiago, de número 20, versículo 7, está escrito assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Esse versículo não é que nós não devemos ali, de repente, confiar, né, ali no emprego que a gente tem, na renda que a gente tem. Não que nós não devemos confiar, mas o versículo nos ensina que Deus tem que estar em primeiro lugar. Independentemente se a nossa vida está bem ou não está, Deus tem que estar em primeiro lugar. É isso que Davi estava querendo dizer ali, né? Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, a confiança em Deus é fundamental para superar todas as coisas. Quando nós confiamos em Deus, nós superamos as lutas, as provas, as diversidades, os altos e baixos da vida. Então, vocês que estão online com a gente aí, vocês têm que confiar no Senhor, de todo o coração. Porque quando a gente não confia, irmão Tiago, a gente fica oscilando, né? Então, tem batalhas que às vezes a gente perde, não é porque Deus quer. A gente perde porque a gente não confiou. Então, a gente entregou a batalha de mão beijada. Ou seja, nós não confiamos no Senhor, então nós entregamos. Amém? Então, Deus não quer que a gente perca as batalhas. Então, existem muitas batalhas, né? As batalhas do dia a dia, a luta do dia a dia, as batalhas espirituais, a depressão, a falta a insegurança, a falta de fé. Tudo isso é uma batalha. Então, nós temos que superar isso. Falando aqui, meu Tiago, eu lembro de Jó, né? Porque Jó, ele fala uma frase que aquela frase é linda demais. Quer dizer, linda assim é a forma de falar, né? A gente vê a grandeza da confiança que ele tinha em Deus, a ponto de Jó falar assim: ainda que o Senhor me mate, todavia nele esperarei. Então Jó, ele tinha tanta confiança em Deus que ele falava assim: Senhor, se eu morrer nesse estado de vergonha, se eu morrer nesse estado de humilhação que eu estou vivendo, com essa doença, com o abandono dos meus amigos, ainda assim, se eu morrer assim, ainda assim no Senhor esperarei. Então a confiança de Jó, era tão forte a confiança de Jó, a ponto dele falar isso, que ainda que Deus matasse ele ia esperar no Senhor. E é esse tipo de confiança que Deus espera de nós. Glória a Deus. Né, irmão Tiago? É esse tipo de fé que Deus espera de nós, essa confiança. Deus quer que, ainda que o barco esteja afundando, ainda que a água esteja já quase encobrindo aquele barco, Deus espera que todos nós tenhamos uma fé que o barco não vai afundar porque é maior que está nele. Verdade, pastor Washington. A Bíblia, ela nos traz histórias que nos ensina e também nos motiva a vencer todas as nossas dificuldades. O que é interessante nós observarmos que a vida de Jó, ela foi sempre uma vida próspera, mas a confiança de Jó não foi posta quando a vida estava bem. A confiança de Jó, ela foi posta justamente quando as coisas estavam dando errado, quando as más notícias chegaram à vida de Jó, quando Jó ele provou as piores decepções que poderia provar, né? Chegou em uma situação de calamidade, como todos conhecem, os leitores da Bíblia, ao ponto de se jogar, se lançar ao chão as cinzas e se coçar ali com um caco de telha. É nesse momento da nossa vida que encontramos a nossa essência e que descobrimos a nossa fé em Deus. Porque a confiança em Deus, pastor, ela não está relacionada para as conquistas que vamos adquirir no trajeto da vida, nem na nossa caminhada. A confiança em Deus é a certeza que, mesmo quando a gente estiver lançado ao pó, lançado em cinzas,
mesmo que a nossa situação seja a mais adversa possível, nós temos a certeza e a convicção de que Ele está conosco, de que Ele está no nosso lado. Eu me lembro também de uma passagem bíblica quando fala que aqueles homens iam ser lançados em uma fornalha, e a prova da confiança em Deus é a fornalha ser aquecida 7 vezes. Em meio ao raciocínio humano, nós esperávamos que confiar em Deus seria eu desejar algo e o conquistá-lo, mas muitas das vezes a nossa confiança ela é provada por Deus em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas lutas, em meio às nossas guerras, porque o salmista falou assim: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Glória a Deus. E isso é muito importante, porque eu pessoalmente, na minha vida diária, eu passei por muitas dificuldades, muitas provações, mas hoje eu entendo que o caminho da minha alegria foi a minha tristeza. Glória a Deus. Você vê que benção. O caminho da alegria foi a tristeza. Foi a minha tristeza. E é até um pouco complicado a gente entender isso, porque a alegria ela não vem por vir. A alegria é o resultado de um grande sofrimento, assim como a bênção é o resultado de uma grande provação. E quando a gente observa que quanto maior for a nossa provação, maior for a nossa luta, quanto maior for o nosso gigante, maior vai ser a nossa vitória diante dos olhos de todos aqueles que nos assistem. Sim, é isso mesmo. E principalmente não só daqueles que são os nossos inimigos, e muito menos daqueles que estão lutando conosco as nossas batalhas, porque Davi, quando ele chega na batalha, né, a batalha já estava durando algum tempo. Davi, ele chegou na batalha, ele não começou a batalha, ele não iniciou, a batalha já estava durando alguns dias, já existiam homens que estavam batalhando. Então nós não podemos esquecer do mérito daqueles que já estavam lutando. Davi, quando ele chega, que ele enfrenta o gigante, louvado seja Deus que ele tem o mérito de derrotar o gigante pela confiança, pela certeza que ele tinha em Deus, que Deus estava com ele. Mas mesmo assim, não é só pelos olhos daqueles que estão em meio às nossas lutas, lutando junto conosco, que temos que estar atentos. Temos que ter a convicção que o Senhor também está nos assistindo. Nas nossas dificuldades, o que nós vamos fazer? A quem vamos recorrer? Será que vamos temer ou vamos confiar no Senhor? Glória a Deus. É isso mesmo, irmão. E a confiança em Deus, ela tem que ser depositada 100%, né, irmão Tiago? Porque tem momento que Deus vai nos colocar em determinada situação, ou a gente confia ou a gente não confia, né? Tem momento que vai ser assim. E enquanto o irmão estava falando aí, eu lembro de uma situação que ocorreu, e eu sou uma pessoa assim, eu acredito muito que Deus usa as pessoas, eu acredito muito assim no dom de revelação, no dom de profecia, eu acredito muito no dom de visão, eu acredito muito, né? E eu sei que Deus fala, né? Ainda que a gente está vivendo hoje um momento complicado, porque existe assim muitas pessoas que usam a Deus e não é Deus que usa elas, né? Às vezes pessoas querem ser profeta e acaba, às vezes, falando coisas no nome de Deus que Deus mandou falar. Mas só que isso, irmãos, não tira assim a credibilidade da gente acreditar que Deus fala, né? Então eu acredito, né? E outra, quando Deus fala, a gente sente, né? E eu lembro que aconteceu uma situação que eu tive que confiar em Deus ou não confiar em Deus. E para mim foi difícil. Por quê? Porque eu lembro que eu pagava aluguel, e aí na época eu tinha um carrinho que era na época, né, isso tem muitos anos, acho que já bobear tem quase uns 18 anos isso. E eu tinha um golzinho daqueles quadrado que o pessoal chama que é batedeira, sabe? Que é igual motor de Fusca. Isso, então. Ou água, alguma coisa assim. Isso tem batedeira bastante conhecida. Isso tem uns 18 anos, mas me marcou aquilo, por quê? Aí eu tinha aquele golzinho, né? Tinha o irmão Ademos, que é um grande amigo meu, ele tinha reformado aquele carro.
Eu pintei aquele carro e tal, né? Deixei o carro, tudo, o carro ficou reformado, zerado. E eu pagava aluguel. E aí, o que eu fiz? Apareceu um terreno para me comprar, eu não tinha o dinheiro, mas tinha um carro. Falei, meu Deus, acabei de reformar o carro, eu vou pegar esse carro e eu vou tentar fechar negócio com o cara. Aí chegou lá, levei lá, falei pro rapaz, falei, ó, tem um carro aí, eu quero trocar esse terreno, dou mais uma diferença, um dinheirinho aí. Ele falou, eu preciso de dinheiro. Ele falou, eu quero dinheiro, irmão. Eu falei, não, mas o carro, só que eu não tinha ido com o carro, fui de a pé. Eu falei, não, eu não quero o carro. Eu falei, eu posso trazer o carro sem compromisso? Ele falou, pode. Aí eu levei o carro. Eu sabia que ele ia gostar, porque o carro tinha acabado de ser reformado, né? Aí eu fechei negócio naquele terreno, né? Fiquei muito feliz, eu pagava aluguel, né? Aí, com muitas custas, eu consegui ir lá e construir, né? Dois cômodos, né? Construí 2 cômodos, né? E aí coloquei a telha e mudei para aqueles 2 cômodos. E o terreno era grande, o terreno. Era 5 por 30. Aí eu deixei um espaço assim de uns 8 metros na frente e construí os 2 cômodos. Rapaz, mas foi uma maior alegria. Foi uma alegria. E ali eu agradeci a Deus de todo o coração. Mas eu acho que, cara, menos de um mês. Pouco tempo que eu tinha entrado para esses 2 cômodos que eu tinha construído. Tinha um amigo nosso que já é falecido, que era o profeta Daniel, e esse cara, quando falava, o pessoal tremia, porque o camarada era homem de Deus. Aí ele chegou em mim e falou assim para mim, falou, era noite, um dia à noite, nós encontramos ele um dia à noite, né? Tava eu e a pastora, aí ele olhou assim para mim e falou, bati o olho em vocês ali, Deus mandou dar um recado para vocês. Aí eu falei, servo de Deus? Eu falei, Falou, Deus me mostrou, eu não sei onde vocês moram, não sei onde vocês estão, mas Deus me mostra que vocês têm que sair de lá urgente, porque Deus mostrava assim, muita coisa ruim acontecendo, pessoas chorando, sabe, um caos mesmo, um caos assim, e Deus mandou vocês sair de lá urgente, é para vocês sair de lá. Aí os irmãos pensam na minha situação, eu passei meu carro naquele terreno, aí peguei, construí lá, com o maior sacrifício, peguei dia de férias, peguei cheque lá com a minha mãe e fiz tanta coisa para construir aquilo, endividado, e agora Deus fala para você, sai de lá urgente. Deus está mandando você sair de lá. Pensa na situação, né? Mas eu confiei, irmãos, que tem uma coisa que eu faço é confiar em Deus. Aí eu confiei no Senhor, confiei, aí falei com a pastora, eu falei, se Deus falou, vamos obedecer. Aí eu lembro, na época, o irmão Tiago, que eu fiz o quê? Eu fui lá e coloquei uma placa de venda. Eu falei, Deus mandou eu sair, então eu vou vender. Aí eu lembro que na época eu vendi lá, né? Aí eu vendi, saí de lá, né? Aí voltei para o aluguel. Porque eu falei, agora eu vou ter que, né? O dinheiro que eu peguei lá não dava para a gente comprar uma outra casa. Mas aí eu fui, comprei um outro terreno num bairro melhorzinho e fiz o quê? E toquei minha vida, né? Rapaz, aí depois de um tempo, eu cheguei do serviço, o que estava passando na televisão? Lá esse bairro, lá onde tinha comprado, era um bairro novo, só que cresceu muito, né? O pessoal tinha construído assim, inclusive que o pessoal comprou a casa da gente lá, construiu 2 andares, sabe? A casa ficou grande, tudo. E você vê, na minha mente, Deus tinha mandado o quê? Eu saí, não era para mim ficar lá, mas não era meu lugar. Eu saí, mas também não sabia o que ia acontecer. Eu falei, chororô e tudo. Eu falei, será que vai acontecer uma matança aqui, alguma coisa, né? Uma chacina? Deus mandou sair, eu saí. Aí depois de um tempo, eu cheguei do serviço, rapaz. Aí minha esposa falou, olha o que está passando na televisão. Rapaz, era uma região onde tinha um projeto lá da prefeitura. E aí a prefeitura foi lá e derrubou tudo. E apareceu aquela cena do monte de gente chorando. E a gente se lembrou daquilo que Deus tinha falado, que era para a gente sair de lá. Então ali eu falei, poxa vida, como que é bom confiar em Deus. Porque você vê, eu não sabia de fato o que ia acontecer. Porque quando o rapaz falou, eu vi um monte de gente chorando, você podia imaginar, uma chacina, será que aconteceu alguma coisa, né? Ou sei lá, vai cair um avião aqui, né? Você pensa de tudo. Mas eu fiz aquilo que Deus falou, saia, Deus não quer você aí. E ali eu confiei em Deus e saí. E ali eu pude ver a provisão de Deus. Então, irmãos, na nossa vida, em todos os aspectos, irmão Tiago,
em todos os aspectos da nossa vida, nós temos que confiar em Deus. Quando a gente estiver passando um momento difícil, nós temos que confiar em Deus. Quando a gente estiver passando ali um aperto ali financeiro, espiritual, ou a pessoa que estiver com depressão, não importa o que for. Quando Deus fala a alguém, a gente temos que buscar o direcionamento ali para ver se realmente aquilo ali é Deus que está falando, para a gente se posicionar para poder fazer a vontade de Deus. Então a confiança de Deus, ela abrange, né? Ela está em todas as atmosferas da nossa vida. Então a gente precisa o quê? Confiar em Deus, colocar um ponto final e falar, eu confio em Deus. E vai acontecer aquilo que Deus preparou para mim, porque eu confio nele e vou seguir o direcionamento do Espírito Santo e pronto, acabou. Né? Então acho que a confiança é isso, irmão Tiago. Né? Realmente, Deus ele conhece todas as coisas. Né? Uma vez que a gente confessa a nossa fé em Cristo, uma vez que a gente decide a viver não pelas nossas razões, mas pela vida do Senhor, a gente tem que acreditar na palavra do Senhor. Não tem como você viver uma vida intermediária. Uma hora você confia e outra hora você não confia. Observe que a decisão de recorrer àquela mensagem que o profeta trouxe, a decisão de confiar naquilo que o Senhor tinha proposto em você sair, é que trouxe o livramento. Isso é bom a gente entender, meus irmãos, por quê? Porque a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, temos que entender se é a permissão de Deus ou se é o resultado de uma atitude mal tomada ou de uma decisão incorreta. Porque se você não tivesse ouvido o pastor Washington, eu concordo que você seria uma daquelas pessoas que chorasse. Não que isso seja bom, que aquelas pessoas chorassem, mas o Senhor te fez tomar uma decisão. A confiança em Deus, ela vai te fazer tomar algumas decisões. A confiança em Deus significa que a sua vida vai te propor algumas decisões a ser tomada. E o que é que você vai decidir? Qual é a atitude que você deve tomar? É interessante que quando a gente está passando algumas dificuldades, que a gente vai no banco e a gente quer que o banco resolva o nosso problema ou até mesmo nos libere um crédito, a primeira coisa que o banco vai analisar, pastor Washington, qualquer banco, qualquer instituição financeira, qualquer birô de crédito, a primeira coisa que eles vão analisar na nossa vida é o tipo de relacionamento que aquele cliente tem com o banco, com aquela instituição financeira. Como que é o tipo de relacionamento? Qual é o compromisso que aquela pessoa tem com suas dívidas, com seus cartões, para que se gere um limite, para que se gere um crédito, para que se gere a confiabilidade do banco liberar algo para a vida daquela pessoa. Na vida do cristão, eu acredito que não seja diferente. O cristão ele precisa ter uma identidade segundo a identidade de Cristo, porque o próprio Cristo, quando orava, ele orava ao Pai, ele pedia ao Pai, ele disse, eu não faço de mim mesmo, mas é o Pai que faz por mim. Então, se nós observarmos isso, o poder está na glória de Deus, no Pai. Jesus disse isso, em nenhum momento Jesus ele quis se usurpar da glória, mostrar que ele podia. E nós, na nossa vida cristã, é da mesma forma, precisamos entender que devemos ter uma mente renovada em Cristo, uma mente sã na palavra do Senhor, uma vez que a palavra diz que nunca vi um justo mendigar o pão, é isso? O salmista vai falar, glória a Deus. Vou lembrar da mensagem aqui que o salmista falou, que nunca viu um justo mendigar o pão. Ele fala assim, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Realmente, está aí o pastor Washington para nos auxiliar, glória a Deus. O salmista ele vem dizer isso com a exatidão das palavras, porque não vai haver, irmão, em momento algum na vida do cristão vai haver essa condição.
Uma vez que aquela pessoa confia em Deus, pastor Washington, o Senhor sempre dará uma saída. Interessante que a nossa vida, né, nos faz passar alguns momentos, e um dos momentos que eu lembro da minha vida, que o Senhor fez eu tomar uma decisão, era onde eu tinha ali 3 lojas, né, tinha 2 lojas de moto, e motopeça e oficina de moto, e nós também tinha uma loja de gesso. E eu lembro quando Deus ele chegou, através da sua palavra, a ministra da noite falou assim: quantas das vezes o Senhor falou através da boca dela, quantas das vezes eu fui à tua casa para poder falar contigo, mas você sempre estava ocupado a resolver os seus negócios. Forte, hein? Aquela palavra, ela mexeu comigo, porque Deus estava dizendo que Ele queria falar comigo, Ele queria ter um diálogo comigo, mas eu andava sempre pouco preocupado com as coisas dessa vida, em resolver os meus problemas, em conquistar, em vencer as minhas batalhas. Mas naquele momento eu entendi que o Senhor, Ele queria algo mais profundo comigo. Ele precisava que eu acreditasse nele, que eu confiasse totalmente nele. E olha, hoje eu vou dizer com toda a minha certeza, mesmo com tanta luta, mesmo com tanta prova, mesmo com tantas dificuldades que faz parte do dia a dia do ser humano, da nossa vida, hoje eu sinto paz com Deus. Glória a Deus. Hoje eu olho para a minha vida e eu vejo que confiar em Deus é melhor do que qualquer outra coisa. É melhor do que tudo. A força do nosso braço, a força da nossa capacidade humana não vai fazer com que a gente vença. A gente vai vencer quando a gente aprender a confiar totalmente na palavra do Senhor. Eu separei um versículo bíblico que diz assim, no Salmos 37, no versículo 3 e 5, diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te conceda os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele tudo fará conosco. Basta tão somente eu e você acreditar que o Senhor está no controle de tudo. Ele nunca perdeu o controle da nossa vida, Ele nunca vai perder, Ele sempre está no controle. Pastor Washington, é interessante que aquele momento que você viveu, ou até mesmo o momento que eu vivi na minha vida, parecia que nós estaríamos perdendo alguma coisa, mas na verdade a gente não está perdendo. No Senhor a gente sempre está ganhando. Glória a Deus. Porque no Senhor, irmão Tiago, às vezes a derrota é a vitória, né? Porque a palavra de Deus, ela diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para os seus propósitos. Então tem momento que tem algumas coisas ruins, né? Aparentemente ruins. A gente fala que é ruins, mas não é ruins, né? Tem coisas que às vezes não causam nem danos, mas às vezes por não dar certo algumas coisas, a gente acha que Deus não está ali, porque aquele projeto não deu certo. Aquele projeto não nos afetou em nada, não acrescentou nem diminuiu. Mas o fato de não dar certo, a gente fica chateado. Mas por que não deu certo? Então, tem coisas que não dá certo, né, que aparentemente são coisas ruins, que é permissão de Deus, porque Deus não quer que a gente faça, Deus não quer que a gente ande, porque talvez futuramente aquilo ali pode nos causar um prejuízo maior. Então, tem percas que às vezes é melhor a gente ter agora, enquanto está no começo, do que a gente ter uma perca grande amanhã, né? Então, tem coisas que Deus faz ali, que Deus faz na nossa vida, que a gente não entende hoje. Então, tem coisas que servem de lição. Às vezes é um alerta, né? Deus está falando, ó, esse não é o caminho, né? Igual lá em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo diz que ele está descendo para a Ásia Menor, e ele fala que ele foi impedido. Ele diz assim: e eu fui impedido pelo Espírito Santo. E aí naquela noite o Espírito Santo deu uma visão para o apóstolo Paulo, onde ele via, né, um varão do outro lado da Macedônia, né, chamando ele e dizendo: atravessa a Macedônia e nos ajuda-nos.
Então, mas qual que era a visão de Paulo antes disso? Era ir para a Ásia, ele estava indo para um outro caminho, ele estava seguindo um outro norte. E ele fala, e eu fui impedido pelo Espírito Santo, né? E quantas vezes nós somos impedidos pelo Espírito Santo e a gente não compreende que é o Espírito Santo? Ah, mas porque não deu certo? Porque eu não aceito, Senhor. Eu não aceito, eu orei, eu jejuei e o Espírito Santo está impedindo e a gente não entende que é o Espírito Santo. Então, na nossa vida vai acontecer. Tem momento que não vai dar certo, tem momento que a gente vai perder, tem momento que a gente vai até chorar, mas tudo isso, segundo a palavra, contribui para o bem, né? Então, quando a palavra de Deus diz assim, e todas as coisas contribuem para o bem, ele não está falando só as coisas boas, ele não está falando algumas coisas, ele está falando todas as coisas. Então, quando dá errado, está contribuindo para o bem. Glória a Deus. Quando não está dando certo, está contribuindo para o bem. Quando a gente perde, está contribuindo para o bem. Então, a visão de Deus é diferente. É como Ele está no controle, não nós. Então, tem coisas que Ele vai fazer dar errado para a gente ser beneficiado lá na frente, né? Então, é assim que Deus ele trabalha, né? Deus ele traz coisas boas na nossa vida, só que através de momentos ruins, né? Davi, como a gente falou muito de Davi hoje, Davi ele teve que ser escarnecido pelos irmãos, ele teve que fazer o pior serviço, que era cuidar de ovelhas. Qualquer um poderia fazer, mas ele, por ser o caçula, ele teve que fazer, né? Então isso às vezes acontece, da gente ter que às vezes passar por algumas situações para a gente chegar onde Deus quer. Então Deus trabalha dessa forma. Então todas as coisas contribuem para o bem, e até as coisas ruins contribuem para o bem. Não é isso, irmão Tiago? Verdade, pastor Washington. Olha, eu tenho 35 anos, pastor Washington. Eu costumo errar. Ainda, em 35 anos está novo, meu. Eu costumo errar a minha idade. Glórias a Deus. Mas se a minha esposa estiver me ouvindo, ela vai falar assim, pô, errou mais uma vez. Errou mais uma vez. Glória a Deus. Eu costumo errar, glória a Deus. Mas eu me lembro que o último aniversário era 35. Glórias a Deus. Olha, eu tenho 35 anos, como eu disse, pastor, né? E uma coisa ao longo da minha vida com Deus eu aprendi, e isso eu procuro levar adiante. Eu nunca coloco a minha fé a risco. Eu sempre fui um homem dedicado ao trabalho, em conquistar, em vencer, em romper meus limites, em bater metas. Eu mesmo estimulava as minhas metas, aonde eu queria chegar. Mas hoje, eu confesso que eu não ponho mais a minha fé a risco. Eu não coloco mais a minha vida com Deus à prova de nada, e nem coloco nada na minha vida à frente da minha vida com Deus. Se estiver bem, glória a Deus. Se estiver difícil, glória a Deus. Se a dificuldade está vindo, glória a Deus. Glória a Deus. Se a tempestade se levanta, glórias a Deus. Eu tenho que entender que eu sei que eu não mereço esse amor, eu não mereço que Ele, entre tantas pessoas, milhões de pessoas habitam aqui no Brasil, e entre tantas as pessoas, o Senhor olhou para mim com um olhar de misericórdia, com o seu olhar de amor. E é interessante que quando nós olhamos para a vida de Davi, e que Davi ele nunca colocou a sua vida acima da palavra, e nunca colocou a sua certeza em Deus acima da sua própria pessoa. E nada que Davi teve, ele colocou como prioridade na vida. Eu lembro na oração de Davi no Salmo 51, salvo erro, quando ele fala assim, Senhor, tira tudo de mim, mas não retira de mim a tua presença. Ali, irmãos, é a maior convicção da confiança em Deus. Um homem que abre mão da riqueza, um homem que abre mão da sua coroa, um homem que abre mão do seu reinado, de todas as suas vitórias, e vitórias importantíssimas à frente do povo de Israel, mas ele abre de mão aquela oração, ele se abstém de tudo. A única coisa que ele não quer ficar sem
é a presença de Deus, Glória é o a Deus. Espírito Santo dentro dele. Isso é confiar em Deus. É a certeza que mesmo com nada, ainda está bem, porque vai ter Deus. Oh, glórias. Glória a Deus. É isso mesmo. Ainda sem nada, mas a convicção, por isso que a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova das coisas que se espera, né? Então, a gente não vê, mas a gente acredita que vai acontecer, né? Exatamente. A gente não enxerga, então é por isso que no começo eu falei, irmão Tiago, justamente por conta disso que o irmão acabou de falar, que a confiança e a fé andam junto, né? Anda junto. E é uma coisa que Deus cobra da gente, hein? É a fé, irmão. A fé, a confiança é uma coisa que o Senhor cobra de nós. Por que o Senhor cobra de nós? Porque Deus sempre tem o melhor, né? Ainda que a gente não entende, mas Deus sempre tem o melhor para a gente. Então, nós temos que confiar, nós temos que ter fé no Senhor para poder sobressair dessas situações. Bem-aventurado é o homem que ele confia no Senhor. Salmos de número 128, que é o Salmos da Família, em algumas traduções de algumas Bíblias, diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e confia nos seus caminhos. Porque um dos significados da palavra temer, não é ter medo de Deus. Temer, um dos significados bíblicos de temer é o quê? É reverenciar, é ter respeito, né? Quando eu falo que eu temo a Deus, eu estou confiando que o Senhor tem o melhor para mim. Então, o próprio Salmos aí fala que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí lá conclui dizendo, né, dá continuidade falando, que tudo te irá bem. Então está falando que quando a gente teme ao Senhor, quando nós confia no Senhor, quando nós temos fé no Senhor e faz a coisa certa, fala que tudo nos irá bem. Ou seja, é a gente entregar. O irmão citou aí os Salmos de número 37, e o versículo 5 diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele e ele tudo fará. Então, para Deus, a gente não pode oscilar, né? A gente não pode cair em cima do muro. Ou a gente entrega, ou a gente não entrega. A gente tem que entregar e o caminho e confiar. Falar: Senhor, eu acredito que o Senhor vai fazer, eu acredito que... Porque tem momento, gente, isso acontece na vida de qualquer pessoa. Tem momento que às vezes a gente está meio perdido, mediante algumas situações, e parece que tem hora que a nossa vida está sem norte, né? As coisas começam a dar errado, né? Igual Jacó, né? Depois daquelas sequências de erros que ele cometeu, né? Ele sai da casa do seu pai fugido, né? Com medo do seu irmão te matar. Depois que ele teve a troca da primogenitura, depois teve lá um momento que o pai estava cego, né? Que ele entrou no lugar do irmão para receber a bênção do pai. E diante daqueles erros que Jacó teve, ele foge. E aí teve uma noite que ele estava indo para a terra do seu tio Labão, e ele teve que parar a noite para dormir, né? Quando ele pega lá a pedra e coloca lá para fazer de travesseiro. E naquele momento ali, ele falou com o Senhor. Ele teve uma conversa com Deus naquela madrugada. E foi uma conversa tão ousada que ele tinha falado: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me honrar, se o Senhor mudar a minha história. Por quê? Porque o momento que Jacó está vendo é um momento ruim, né? Porque aquilo está fazendo ele pensar, né? Porque ele tentou conquistar tudo, mas acabou saindo sem nada. Mas quando ele faz aquela oração, falando para que se Deus honrasse ele e abençoasse a vida dele, ele falou: Senhor, eu vou dar o dízimo de tudo, eu vou te honrar. Porque na verdade ele estava sem nada, mas quando ele fez o propósito com Deus ali, naquele momento o cara estava na miséria. Naquele momento ali ele estava. Só que ele fez o propósito com Deus. Naquele momento ele fez o que? Ele confiou. Então ele confiou de uma forma tão tremenda que ele fez um propósito: Senhor, eu confio no Senhor. Eu vou colocar no altar o meu dízimo, eu vou honrar o Senhor em tudo, com as minhas primícias. E a Bíblia diz que ele foi lá na terra do seu tio Labão, e lá ele prosperou muito, ele cresceu muito. Então, a gente precisa confiar em Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ainda que nós tivemos ali um momento de fraqueza, os momentos
de erros, né? Aqueles erros que são um atrás do outro, mas sempre terá uma oportunidade que Deus nos dará para a gente parar, fazer uma oração e falar: Senhor, não quero continuar assim, eu não quero continuar errando, eu não quero errar o alvo, não, eu preciso acertar o alvo, eu preciso que o Senhor me dê um direcionamento, né? E Jacó pediu esse direcionamento para Deus no momento que tudo ia errado, né? E Deus honrou, né? Deus fez ele prosperar lá na terra do seu tio Labão. Ele prosperou tanto e ele honrou a Deus também, né? Entregou os dízimos, as primícias, e foi um homem abençoado. Então, os irmãos que nos ouvem, os irmãos que estão aí online com a gente, pega essa palavra, né? Essa experiência que nós estamos trocando aqui, eu e o irmão Tiago, e coloque a confiança em Deus, entendeu? Eu acredito que Deus ele vai te socorrer. Talvez você que está nos escutando está vivendo um momento assim. Você precisa tomar algumas decisões, se está meio sem norte, se está meio sem direção, e a gente estamos aqui te motivando a confiar em Deus. Olha para a palavra, né? Ore, pede para que o Espírito Santo venha trazer um direcionamento, né, no seu coração, na sua mente, e certamente Ele vai fazer isso, porque Ele é fiel, não é isso, irmão Tiago? Com certeza, pastor. O Espírito Santo, se tem algo que me deixa impactado, né, apaixonado pelo Espírito Santo, pela pessoa dele, é que mesmo ele sabendo quem nós somos, né, mesmo sabendo que em nosso corpo, em nossa vida, somos tão falhos, mesmo assim, ele está sempre ao nosso lado. Hoje, pela manhã, eu fui a Suzano, precisava retirar uma peça lá, e a um certo momento que eu estava dirigindo o meu carro, eu falei para o Espírito Santo: senta aqui do meu lado, meu amigo. E automaticamente ele me respondeu: mas eu sou tão grande que eu não cabo no seu carro. E aquilo ali, eu parei um pouco a pensar e disse: realmente, o Espírito Santo ele é algo muito grande, ele é o próprio Deus. E quando eu entendo que ele se faz pequeno para estar ao meu lado, logo eu entendo o como eu sou dependente de confiar em Deus. Essa confiança, né, que a gente vê na vida de Jacó. Jacó, quando luta com Deus, Jacó luta consigo mesmo. A luta ali não era exatamente com Deus, mas sim com ele mesmo. Com ele mesmo. Observe que quando ele termina aquela luta, ele está ferido a perna, né, a coxa, ao ponto que agora ele não consegue ir mais à frente de ninguém. Qualquer um vence uma corrida contra Jacó. A própria situação de Jacó determinou aquela luta que ele não conseguiria ir adiante do irmão dele. Aquela luta determinou que, a partir daquele momento, tão somente a confiança em Deus é o que o salvaria, é o que o livraria de todo aquele mal que o irmão sentia por ele. Mas quando ele aprendeu que não está na força do braço, que não está na capacidade física humana, quando ele entendeu isso, o Senhor foi com ele. Glória a Deus. O Senhor abençoou ele ao ponto de enriquecer de bens, né? Enriqueceu Jacó de tal maneira que ele pôde levar ao Senhor e cumprir as promessas que ele fez a Deus, né? Então, meus irmãos, eu entendo que, independente da vida, independente da situação que você esteja vivendo, independente da situação presente, do momento que você está enfrentando, confia no Senhor. Confia no Senhor com toda a sua certeza, com a certeza que, independente da situação, o Senhor está com você, está ao seu lado. E olha como o Espírito Santo ele me surpreendeu quando ele disse: eu sou tão grande que eu não caibo no seu carro. Eu sou enorme, eu sou grande. Então eu entendi o quão pequeno ele se faz para estar dentro de mim, para estar dentro de nós. A nossa força não é nossa, a nossa força vem do Senhor. A nossa fé é um dom de Deus
colocado dentro de nós. E se nós exercermos isso na oração, na perseverança, na palavra do Senhor, pastor Washington, criando esse vínculo, criando essa afinidade com o Espírito Santo, criando essa intimidade com a palavra de Deus, criando essa certeza pela palavra que o Senhor está conosco, independente da situação, nós vamos vencer em Cristo a todo tempo. Glória a Deus. É isso aí, meu Tiago. Meus irmãos, você vê que a hora passa rápido, né? Já deu aqui uma hora, a hora voa, muito né? rápido. Nós começamos aqui conversar aqui, eu e o Tiago, né? Dentro desse assunto, falando sobre confiança em Deus. E quando eu olhei aqui, eu falei, meu Deus, já deu a hora. E, gente, muito obrigado pela vida de todos vocês, tá bom? Que estão online aí, que compartilharam, né? Eu vi que 4 pessoas aqui compartilharam. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus permitindo, na próxima quarta-feira, nós estaremos aqui de novo, tá bom? Falando sobre um assunto que vai te